passa por um momento de descrença, por um momento exatamente de situação complicada, né? No ano de 1910 foi proclamada a República, mas as mudanças sociais que eram esperadas com este movimento não acontecem e a instabilidade da democracia portuguesa se instala. A Alemanha declara guerra a Portugal em 1916, é a Primeira Guerra Mundial, né? Já no ano seguinte, ao lado de países aliados, 55 mil portugueses partem para a África, mais precisamente Angola e Moçambique, né? Dentro desse contexto é que surge exatamente a obra de Fernando Pessoa. O poeta Fernando Pessoa é classificado como modernista, né? E lança exatamente a sua revista famosa Orfeu, ao lado de Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald Carvalho, né? Isto em 1915. Né? Está iniciado o modernismo português, é exatamente o grande marco, o ano de 1915. Né? As perspectivas desse modernismo representavam reflexões, né, sobre a identidade nacional, a verdade existencial do povo, né? Enfim, um questionamento. Né? Além disso, não podemos deixar de citar coisas importantíssimas como uma obra formada antes de 1915, que é esta obra, O Marinheiro. Né? Esse modernismo português faz surgir várias coisas interessantes. O grande baluarte Fernando Pessoa faz criar, dentro desse contexto, né, um novo individualismo cultivado pelos primeiros modernistas. Né? Esses primeiros modernistas marcam esta presença. Para eles, não deveria ter estar relacionado com algo imposto, né? Alguma coisa que a sociedade impusesse. Surgiu, então, a ideia do intuicionismo, que é a intuição dentro desse contexto, com afastamento do eu, porque a intuição não leva a isso, mas à ação dentro desse contexto. Nada que seria imposto pela sociedade. O cubismo e o futurismo foram os movimentos das vanguardas europeias que mais influenciaram exatamente a escola literária do modernismo português. Repito, Fernando Pessoa é o grande baluarte dentro desse contexto da sociedade e da literatura portuguesa. Fernando Pessoa, nascido em 1888 e falecido em 1935, é um dos mais importantes poetas em língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista que expressa reflexões sobre o seu eu, o eu profundo, o que faz com que esse eu profundo seja dividido. Famosos são os seus grandes heterônimos, né? Os seus heterônimos profundos, né? Principalmente Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. Né? Exatamente, são os três maiores heterônimos. E como o grande ortônimo, ele escreve uma obra que nós poderíamos dizer que seria um revisitar da obra de Camões, famosa Mensagem, né? Que expressa, né, esse Fernando Pessoa, expressa reflexões sobre seu profundo, como já disse, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Foi vários poetas ao mesmo tempo, como já lhe disse, dos seus famosos heterônimos. Né? Poeta com personalidade própria que escreveu e poetas com personalidades próprias que escreveram. Talvez o grande Mário de Andrade, que ao se definir, definiria também um pouco de Fernando Pessoa. Eu sou 300, eu sou 350. O grande Fernando Pessoa, que ao lado de Almada Negreiros e ao lado de Mário de Sá Carneiro, do brasileiro Ronald Carvalho e de Luiz de Montalvó, ele exatamente funda a revista Orfeu, como já lhes disse. Este é o grande autor de O Marinheiro. Em O Marinheiro, Fernando Pessoa concebe um texto cujos os temas em si, são de uma profunda meditação sobre alguns momentos tais como
sobre a realidade e a realidade do mundo e da vida. A angústia da passagem do tempo e da condição humana. A oposição é entre a vida e o sonho, as imagens oníricas. O jogo formam jogos mentais, dinâmicos e constantes com a imobilidade das personagens. São personagens imóveis. Então, em O Marinheiro, nós vamos ter a realidade enfrentando a irrealidade e vice-versa no conjunto da vida, na estrutura do mundo. A angústia da passagem do tempo e da condição humana. A oposição entre a vida e o sonho. Os jogos mentais, dinâmicos e contrastantes com a imobilidade das personagens. Ao ler o texto, é possível perceber a presença sempre constante do mar, como uma referência fundamental, como elemento literal, mas como um símbolo também da escrita de Fernando Pessoa. Portugal, espremido entre o continente e o oceano, sempre teve o olhar voltado para o mar, né? Então, na escrita de Fernando Pessoa, é muito atento à importância do mar. Para seu povo, isso foi fundamental. Portugal se lançou ao mar em busca de novas terras, em busca de novas conquistas, né? É aí que se forma o famoso poema, né, do livro Mensagem, de 1934, que é exatamente Mar Português. Ó mar português, quanto de teu sal são lágrimas de mães e noivas de Portugal. Não há quem não se lembre desse famoso poema de Fernando Pessoa. E em O Marinheiro, são várias as referências marítimas, inclusive pelo próprio título, O Marinheiro, né? Mesmo antes de chegar ao sonho do marinheiro. O mar, o som do mar, a ilha, o castelo, o mistério que o mar nos traz. Então, o elemento mar é algo fundamental dentro da obra de Fernando Pessoa e, obviamente, dentro desse contexto de análise de O Marinheiro, né? A segunda veladora, por exemplo, que vivera num outro país em que avistava o mar e por vezes também era possível ver uma ilha distante. Isto acontece dentro desse contexto de O Marinheiro. Então, durante todas as recordações, né, o mar está presente. Durante todas as criações das mulheres, o mar está presente. Então, o elemento mar, os mistérios do mar, o marulhar do mar, isto forma exatamente uma característica fundamental na estrutura e na concepção da obra de Fernando Pessoa. Então não podemos esquecer da análise do oceano. O Marinheiro é um dos poucos, talvez, quem sabe, o único texto dramático de Fernando Pessoa que tematiza de maneira simbolista. É muito bom que se diga que esse modernismo português carrega muito da visão simbolista ainda, né? Nesta passagem direta que houve do simbolismo para o modernismo, vem carregando consigo muito daquilo que o que foram, melhor dizendo, os valores simbolistas, né? O sonho e as vidas indignadas, criadas inclusive pela própria experiência de heteronímia de Fernando Pessoa, nós vamos observar as três pessoas ali que velam, né, as três mulheres que velam a morta, e que também não deixa de ser a morta mais um pensar, né, a transição da vida para a morte, né? O que foi a vida, o que será a morte, né? Na peça, como já lhes disse, três jovens irmãs conversam enquanto velam uma moça noite adentro, né? E isto tem uma força poética, né? O mergulhar na força poética, né? As horas demoram a passar e ali paradas, começam a conversar e lembrar do passado dentro desse castelo medieval que na realidade seria um retorno a um determinado passado, né? Histórias são contadas, histórias são inventadas, histórias são ali
criadas dentro desse tempo que é atemporal, esse tempo que não existe, né? Este pensar que é profundo, mas que um tempo que é um tempo fugidio, né? Escapa por entre os dedos exatamente, né? E, e com essas ideias, elas vão discutindo, né? Ali paradas, lembram de passado, uma espécie de não lugar, o lugar nenhum, né? Não seria nenhum absurdo chamar isso de a terra do nunca, né? Um lugar nenhum, nem horas que se passam, histórias que se inventam desta visão deste marinheiro, né? Que foi morar dentro desse castelo. Surgido de algum momento, ele vai morar nesse castelo. E ali ele começa a construir estas histórias, né? Daí a ideia do marinheiro estar ligado ao mar, né? O que navega, o que nada, o que vem do mar, o que tem mistérios, o que conta histórias fantásticas dentro desta possibilidade de criação. Né? Então, no desenrolar desse enredo, não se consegue distinguir realidade e sonho. O que é uma verdade, o que é uma mentira, o que é a dúvida e a realidade estão na essência da situação proposta por Fernando Pessoa. Então, um marinheiro perdido constrói para si esse novo passado, daí o castelo, né? E povoa o silêncio desse encontro, o pensar. Né? Há muito, né? Há muito de fala no silêncio de quem pensa. Então, de alguma forma, podemos inferir que o escritor Fernando Pessoa fornece de maneira genial uma sugestão. Está aí uma sugestão simbolista, a grande influência simbolista, né? Um teatro simbolista e que não possui grande caracterização para que o interlocutor, né, imagine a encenação do texto. Tudo muito simples, não nos restringindo a algo muito específico. Né? Então, as conversas, tudo numa dimensão misturada, uma dimensão psicológica de pensamentos, né, de cada uma. Então, Fernando Pessoa dá uma sugestão, daí a grande influência simbolista, de uma história qualquer, que seria contada apenas para que se quebre o silêncio. Então, as irmãs propõem que conversem sobre o passado, porque o passado é definido, o passado não é possível mexer. Então vamos falar sobre o passado, se o futuro é incerto e o presente é a morte. Então começa então um mergulho na lógica da memória, em que existe uma espécie de fuga da realidade. Contar histórias talvez seja fugir dessa realidade dentro desse contexto de cada um. E esta realidade irá aprisioná-las no mundo dos sonhos e na dimensão imaterial da realidade descrita sobre a égide, sobre o domínio da lembrança. Daí eu repetir para você o tema da obra, sobre a realidade e a irrealidade, a angústia da passagem do tempo e da condição humana, a oposição entre a vida e o sonho e os jogos mentais, né? Dinâmicos constantes na imobilidade das personagens. Né? Muito bem. Daí uma grande influência simbolista dentro do contexto. Né? A grande visão dos acontecimentos. Né? A cada dia inventa novas paisagens. Um marinheiro perdido na ilha, a ilha é longínqua, a ilha em algum lugar, né? Sonha com uma pátria que inventou. Talvez Fernando Pessoa sonhasse com Portugal que ele imaginava. Né? Muito bem, ótimo. Então, o marinheiro então é título e que faz refletir, que faz repensar e que faz sonhar exatamente a realidade e a condição da vida humana, né? Essa condição da vida humana. Né? É muito importante que se diga que o tempo da narrativa, né, é noite e há como que um resto vago de luar. Para entender a passagem lenta do tempo, desse tempo psicológico, dessa narrativa psicológica, as três personagens mergulham em sua imaginação
aspecto e dimensão psicológica, né? E criam histórias que traduzem seus sonhos para combater a solidão e o ócio, né? A supressão do tempo, enfim, remete a elementos claramente simbolistas, como já lhe disse. A efeméride das coisas e do tempo, o desejo de viver, não a vida, mas o sonho, a vida pacata que delinea o quanto são frágeis, né? E nesse caso é muito importante que se tenha os limites entre a vida e a morte. Daí as três veladoras têm medo e tédio, né? Tem medo e tédio dentro desse contexto. São as personagens, né? As três veladoras e a donzela, né? Como diria no texto claramente. Do lado da janela velam três donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras são duas. Estão sentadas, uma de lado a lado da janela, né? As veladoras irmãs que vão velando e sonhando dentro desse contexto da ilha longínqua, né? Nessa ilha longínqua que o marinheiro estabeleceu, né? Para si mesmo, né? Para o seu sonho, para o seu delírio, né? Para o seu delírio. Muito bem, então você tem aí exatamente essa caracterização muito simbólica e simbolista da obra de Fernando Pessoa. O espaço da narrativa, como já lhe disse, é um quarto, que é sem dúvida num castelo antigo. Do quarto vê-se que é circular. Ao centro ergue-se sobre essa um caixão com uma donzela de branco. 4 tochas aos cantos, à direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma única janela, alta e estreita, dando para onde só se vê, entre 2 montes longínquos, um pequeno espaço de mar. É a própria narrativa do texto. Então, o marinheiro, personagem, nos leva até a atmosfera de um lugar sem espaço, um tempo sem tempo, onde a alma volta-se a si mesma, desbravando as ilusões e imaginações. Uma espécie de pausa no tempo e no espaço. Não esqueça que é um lugar fechado, numa ilha perdida, num tempo que não existe, num tempo que não se conta, num espaço que não se tem. Interessante isso. Isto forma, dentro do contexto simbolista, uma série sinestésica ao ouvir o barulho do mar, ao mergulhar dentro de si mesmo, ao buscar o eu. Então, é certo, poderia ser ali como num outro sítio qualquer. Então, põe-nos Fernando Pessoa logo em dúvida da ideia do lugar, do se sentir, da donzela de branco, caracteriza sinestésica, um caixão com a donzela, a presença da morte diante da vida, o pensar diante da vida e o que é passar para o outro lado diante da morte. Aí, o grande Fernando Pessoa nos leva exatamente a esse gênero dramático, esse drama estático, né? Diz ele mesmo, Fernando Pessoa, chamo teatro estático aquele cujo enredo dramático não constitui ação. O próprio Fernando Pessoa diz isso. Portanto, um gênero dramático chamado drama estático. Então, ele se refere exatamente à sua poesia em várias circunstâncias, como tendo o contexto desta obra, que não deixa de ser também uma visão poética. Sobretudo em sua heteronímia, né? Segundo o próprio Fernando Pessoa, né? Seu próprio drama se projeta na obra de cada heterônimo.
portanto, se projeta aí também, dentro do contexto dessa obra, que não é de um heterônimo, mas que caracteriza esse eu borbulhar constante de Fernando Pessoa. Né? A literatura é a expressão verbal. A literatura dramática, quando a narrativa sintetiza essa expressão objetiva, logo o drama é um romance em síntese. Daí a grande obra de Fernando Pessoa.